Olá, boa noite. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Nossa live, quinta-feira passada, deu problemas, não conseguimos prosseguir no Instagram, permaneceu incógnita de onde era o problema, se o problema era Brasil, era Portugal, era no Instagram, era nos três, enfim, falamos, travou, o Azer falava, eu não ouvia, foi uma coisa de louco. Mas, na nossa persistência, na nossa resiliência, conseguimos aí colaboração de alguns amigos, cada um deu uma informação, deu um pitaco. O Hermano, que é da rede de relacionamentos do Azer, muito gentilmente nos indicou uma plataforma, que é a StreamYard, que eu não sei falar muito bem, mas dá para entender. E, simultaneamente, através dela, nós conseguimos transmitir para o Facebook. Amanhã, o Wesley, nosso guerreiro, vai ter a missão de baixar esse vídeo, enviar para o Azer, para que ele possa divulgar nas redes sociais dele. Vamos tentar ver se é possível salvar o vídeo no IGTV, também no Instagram. Mas tudo isso por quê? Porque muitas pessoas estavam habituadas tudo através do Instagram e agora nós estamos nessa nova ferramenta que vai direto para o Facebook. Penso que vai ter um bom alcance e hoje é o que tudo indica, as preliminares e os testes que nós fizemos, vai dar certo. A gente está esperando o pessoal chegando, o pessoal entrando, estamos já mandando o link para as pessoas que costumam nos seguir, as pessoas que costumam seguir o Azer, e o roteiro é a mesma coisa do Instagram, não muda nada, né? Nós estamos aqui para trocar conhecimento, disseminar informações, não é aula, é troca de experiências, troca de aprendizado, e com isso a gente pretende colaborar, contribuir para as pessoas que tenham esse sonho de morar em Portugal ou em qualquer outro país, porque assim, algumas bases, algumas premissas, elas se aplicam a todas as situações, né? Para quem deseja sair da sua terra natal, da sua pátria e ir para um outro lugar, tem que ter algumas cautelas, tomar algumas providências. O Azer se especializou nisso, até porque ele se lançou para fazer isso, então ele adquirindo essa experiência, esse know-how, ele entendeu assessorar as pessoas que precisam e que querem trilhar esse mesmo caminho. E com isso é aquela tal história, né? A gente aprende com os erros e acertos, as experiências alheias, e quando a gente tem alguém que já fez, fica mais fácil, né? Você vai trilhar os passos, vai seguir os caminhos. Então, com isso, a gente quer trazer esse conhecimento do Azer, e que tem muito a ver também com a nossa área de atuação, né? Para aqueles que são seguidores e amigos do relacionamento do Azer e que não me conhecem, eu sou advogada, tenho experiência de muitos anos, décadas, no direito, a gente tem uma atuação abrangente e a gente consegue assessorar, do ponto de vista jurídico, as pessoas que precisam, ou que já estejam fora do Brasil, ou que estejam planejando sair do Brasil e que precisam resolver algumas questões, como compra e venda de imóveis, arrendamento, aluguel, venda de patrimônio, nomear um procurador, obter certidões, obter documentos. Então, para essas finalidades e tantas outras, o apoio de um advogado, de uma assistência jurídica, é importante e a gente se apresenta e se coloca à disposição. Do mesmo jeito que meu amigo Azer se apresenta e se coloca à disposição para aqueles que queiram uma assessoria para trilhar esse caminho para um outro país. O Azer é contador no Brasil, contabilista em Portugal, já está residente há 2 anos, aproximadamente, tem muito para nos acrescer em termos dessa experiência. Ele é um cara, assim, muito reto, muito certo, e tem minha admiração. Nós somos parceiros já e amigos há muitos anos, e eu penso que quem quer fazer a coisa certa, procura o Azer. Jeitinho, aquelas coisas bagunçadas, esquece, não vai funcionar e ele vai ser
objetivo, porque o cara é chato, ele é chato. Ele vai falar, não, assim não dá. Ele é objetivo. Então, Azer, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa. Eu agradeço você dispor do seu tempo, desde a semana passada, que travou, deu tudo errado, está insistindo novamente agora com a gente. Agradeço muito a sua disposição e, por favor, conte conosco aí, despeja seu conhecimento. Boa noite, agradeço pelo convite. Estou muito feliz aí com todo o povo que já está participando e estou aqui para esclarecer o que for necessário. Dentro do que eu souber, estamos aí para poder colaborar, esclarecer e motivar aí as pessoas que de repente têm esse desejo de empreender em Portugal, de viver aqui em Portugal. Então, passar um pouco da experiência que a gente já conseguiu nesses 2 anos vivendo aqui, ok? Fico à disposição para poder tirar as dúvidas e vamos em frente. É isso aí. Falar em dúvidas, pessoal, quem está entrando, tem dúvidas, pode fazer a pergunta aqui através do chat. Se não conseguir ou não quiser nenhuma exposição, depois me chama no privado, ou chama o Azer no privado também. Pode ser, claro. A gente vai tentar responder as questões. O que a gente não souber, porque não tem uma pessoa que saiba de tudo sobre um determinado assunto. Então, Até porque, doutora, desculpa eu corrigir, aqui muda tudo o tempo todo as coisas mudam. Essa é uma das primeiras regras que a gente aprende quando chega aqui. Tudo muda o tempo todo. Aquilo que valia ontem, hoje já não vale mais. No meio do nosso bate-papo, eu já vou colocar uma situação que já aconteceu hoje aqui, que entrou em vigor, que até ontem era de um jeito, agora passou a ser de outro. Já mudou, né? Já verdade. Mudou. A legislação, algumas coisas, dependendo do segmento, aqui no Brasil também não é muito diferente, né? Mas as coisas do cotidiano, elas costumam ter uma certa conformidade, né? Sim, mas, de todo modo, Zé, compartilha com a gente. Você escolheu Portugal por quê? Você tomou essa decisão de ir para Portugal? Como é que você fez? Quais foram os critérios que você adotou? Suas preocupações, diga para a gente aí como é que foi essa empreitada. Então, o meu depoimento pessoal é um pouco inusitado, porque tem um momento 0 e tem um momento 1. O momento 0 é que o meu filho tinha, na época, passado aqui para poder estudar numa universidade em Portugal pelo Enem, que é possível, com as notas do Enem, você se candidatar a uma universidade aqui. E na época ele tinha conseguido isso. E eu comentando com um cliente meu aí do Brasil, porque eu ainda continuo trabalhando com meus clientes, e na época mais intensamente ainda, né? Ele falou, não, eu tenho uma filial em Portugal que a gente está desativando, e se você for para lá, se você puder ir, gostaria de contar com o teu trabalho. Então foi uma coisa meio inusitada. Aí eu falei, ok, então vamos pesquisar um pouco sobre essa situação. Nem passava pela minha cabeça isso. E aí começou o projeto. Aí comecei a avaliar, verificar o que na verdade é Portugal, como que seria possível vir para cá de uma forma legal, e li bastante sobre o assunto na época. Depois eu fui aprendendo e cheguei à conclusão que o melhor visto para mim naquela época seria o visto D2. Então procurei estudar bastante sobre a questão do visto D2, eu fiz todo o meu processo sozinho do visto. O visto tem várias etapas, é importante assim passar para as pessoas que ainda não conhecem nada sobre o assunto, porque funciona assim, para você vir para Portugal, você não precisa de visto para vir como turista, simplesmente você pode vir, não tem problema nenhum. Agora, o que você não pode é ficar aqui, extrapolar o prazo de 90 dias e depois você querer empreender por aqui e achar que tudo vai ser fácil. Então, essa situação não tem. Então, precisa de muito planejamento, de muita organização, muita disciplina. O que na época eu verifiquei? Tem vários tipos de vistos. Então, por exemplo, tem o visto D7, que você pode vir com rendas passivas do Brasil, certo? Então, assim, uma pessoa que recebe aluguel aí no Brasil, que está aposentada, que tem investimentos, que tem rendas passivas, ela pode se candidatar vindo pelo visto D7, que é um caminho até um pouco mais simples. E tem o visto D2, que você vem para empreender em Portugal. Então, através desse visto, você tem um processo que você tem que seguir.
Eu vou falar rapidamente esse processo, mas também eu já quero desde já dizer que eu escrevi um e-book sobre o assunto, porque rendeu, está rendendo até hoje, né? Então eu fiz um e-book e procurei colocar nas redes sociais aí para as pessoas que precisam, com um passo a passo direitinho de como é que você pode fazer para você empreender. Então, se você seguir ali o passo a passo que está no meu e-book, você consegue fazer todo o processo sozinho. Mas só para dar uma breve explicação, a primeira coisa que a pessoa precisa é ter um projeto. E nada melhor do que você construir o seu plano de negócio, se você vai vir pelo caminho de empreender. Eu vou falar bastante aqui sobre empreender em Portugal com visto D2, porque, na verdade, esse foi o meu foco, tá? Eu vou falar um pouco do D7, um pouco de visto de estudante, porque aí já é um outro nicho, mas se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer... Mas também é bom né? você esclarecer logo de cara o seguinte, não adianta você pegar um outro visto qualquer e depois resolver ficar e empreender, né? Aí tudo tem que ter um ajuste, né? Não, você pode vir com visto D7, não tem problema nenhum, e chegar aqui você pode empreender, não tem problema, zero de problema. Agora, o que você não pode é fazer esse caminho que as pessoas, às vezes, acham que pode fazer. Eu falo com bastante gente, porque eu tenho grupos de WhatsApp, tenho Facebook, e troco experiências, várias pessoas me procuram, então eu converso com muita gente, e às vezes eu me surpreendo que tem gente que simplesmente acha que pode vir para cá com visto, sem visto, como turista, e arrumar um trabalho, se legalizar e ficar. Até dá para fazer, mas é 0,1 das pessoas que vêm para cá que consegue fazer isso, porque aqui a coisa realmente pega, sabe? Aqui não tem moleza. O CEF, que é como se fosse a nossa Receita Federal aí do Brasil, ele não dá moleza, ele pega a pessoa e manda de volta para o Brasil, e aquela pessoa que pensa em se legalizar desta forma, ela pode fazer uma coisa chamada manifestação de interesse. Só que as taxas são elevadas, e é isso, inclusive, que eu queria comentar com os nossos amigos aqui agora. Até ontem a taxa era uma, a partir de hoje a taxa subiu muito. Hoje você precisa pagar 194 euros de taxa para conseguir entrar com esse processo de manifestação de interesse, e esse é um processo longo, que demora, porque tudo canaliza para o CEF aqui em Portugal. Qualquer coisa que você fizer, vem para cá. Só me tira uma dúvida. Então, eu fui viajar e não tenho visto. E resolvi que quero ficar. Aí eu começo por essa manifestação de interesse, é isso? Então, se você... Ou eu fui pega clandestina e na hora me salva essa manifestação de interesse? Não. Essa manifestação de interesse, você tem que entrar com este pedido para se legalizar. Mas até isso acontecer demora muito, e você fica privado de ter acessos a várias situações. Por exemplo, você precisa tirar aqui o NIF, que é o nosso CPF no Brasil. Você vai ter dificuldades para tirar, você vai ter dificuldade para arrumar trabalho, se você pensar em trabalhar aqui em Portugal. Por quê? Como que o empregador vai dar emprego para uma pessoa que é turista? Se ele fizer isso, a legislação daqui de Portugal multa a empresa e multa a pessoa que também está entrando no trabalho. Então, fica tudo muito complicado. Agora você imagina o camarada que vem com uma família, vem com os filhos, deixa tudo para trás e vem arriscar. Eu considero assim um suicídio. Então, assim, quando a pessoa começa a conversar comigo, querendo conduzir as coisas para esse lado, para um jeitinho, eu falo, eu sinto muito, sucesso para você, mas eu não consigo ajudar, porque é uma coisa muito complicada. Eu até procuro, nas minhas mídias, sempre dizer assim, você tem que empreender legal em Portugal, empreender de uma forma legal, que é uma forma que existe a forma certa para fazer. Então é só você seguir a cartilha. Você tem que seguir a cartilha. Você fala, eu vou pelo visto D2. Tá bom, então siga a cartilha do visto D2. Eu estava comentando, né, que o processo do visto D2, ele é um processo bacana, porque você vem para cá e você já abre o teu negócio e já começa dentro daquilo que você tem uma expertise. Então imagina que aí no Brasil você tenha um pet shop, então você já tem experiência de pet shop. Aí você quer abrir um pet shop em Portugal. Então o que você faz? Você constrói um plano de negócio. Esse plano de negócio ele tem que demonstrar tudo que um plano de negócio demonstra. Ele tem que demonstrar os investimentos, a sua capacidade de empreender, tem que demonstrar a taxa interna de retorno que o teu negócio vai dar para você saber se ele vai valer a pena ou não.
E esse é o primeiro documento que você tem que providenciar. Depois disso, a pessoa tem que contratar um contabilista, aí abrir a empresa em Portugal, abrir uma conta em Portugal para depositar o capital social da empresa, abrir uma conta em Portugal para depositar os meios de subsistência. Para quem não sabe, o meio de subsistência é o que o governo pede para você comprovar que você tem condições de você viver aqui. E só para entender um pouquinho, a conta que o governo faz é assim, ó, salário de hoje, 635, vezes 12 vezes no ano, vezes 12 vezes, mais 50% para o cônjuge e mais 30% por filho. Então você tem que fazer essa conta, depositar esse valor em um banco português, e esse valor fica disponível. Depois que sai o processo do seu visto, você chegando aqui, a conta está aberta, você vai usar para a tua vida, para pagar os arrendamentos, pagar o supermercado, o que você quiser. E a conta do capital da empresa você vai usar para poder pagar as contas da empresa. Então, assim, você fez o plano, você abriu a empresa, chegou o momento de aplicar o visto. Então, existe uma empresa que o governo português credenciou, chamado VFS Global. Essa empresa é a única empresa no Brasil que faz a intermediação do processo dos vistos. Antigamente, tudo era feito no consulado português. Entendi. Só que eles resolveram abrir mão e terceirizaram. Então, hoje em dia, certo. tudo é feito com eles. Mas também ficou até fácil, porque o processo agora você pode pegar levantar a documentação, mandar pelo correio, você consegue monitorar o processo pelo celular, como que o processo está caminhando. Só que o que acontece? Tem muita gente querendo vir para Portugal. Não é só do Brasil. Apesar que o Brasil é o país que mais tem gente aqui em Portugal, certo? Mas tem muita gente que vem e tudo tem que ser analisado pelo CEF, que, como eu falei, é a Receita Federal aí do Brasil. Então, tudo passa por ele e demora. Hoje, o prazo para poder sair... Eu ia perguntar do prazo, justamente, né? Quanto tempo... Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Então, antes da gente abordar o prazo, então, só para ficar claro, eu vou empreender em Portugal e a minha empresa, sei lá, ela precisa de um capital de 10 mil euros. Eu tenho que ter 10 mil euros. Fora os 10 mil euros, o governo me pede mais... Quanto que você falou que dava em euros lá de uma família de 3 pessoas, mais ou menos? Uma família de 3 pessoas tem que fazer a conta, tá? Mas é assim, é 635 euros vezes 12. Eu acho que eu cheguei a fazer essa conta que você me falou. Vezes 12, vezes 50% a mais e mais 30% por dependente. Entendeu? E aí isso eu vou depositar na minha conta que eu provo para o governo, ó, pelo menos no primeiro ano, eu tenho como me manter, ainda que a minha empresa, né, vai estar engatinhando, porque eu vou estar começando do zero. Então, eu tenho uma empresa formada, com capital tudo direitinho, e eu tenho dinheiro que vai me sustentar, me bancar por um ano, enquanto eu desenvolvo o meu negócio. Depois desse primeiro ano, o governo não me fiscaliza para ver se eu continuo tendo dinheiro, como é que vai ser isso. De alguma forma, ele termina fiscalizando se você está com a atividade funcionando, mas antes da pandemia, existia um rigor maior. Agora, com a pandemia, essa fiscalização que eles costumam fazer é através da renovação da residência, tá certo? Então, através disso. Mas como agora a renovação está automática, você entra no site do CEF, você já consegue fazer pela internet. Eu fiz a minha recentemente, fiz pela internet e recebi o cartão de renovação de residência em casa. Então, assim, ficou tudo muito mais fácil. Mas antes da pandemia, você tinha que ir até o CEF, levar toda essa documentação, extrato bancário, levar tudo isso, provar que você tinha esses recursos, e aí você esperava, depois de algum tempo, você recebia o cartão. Mas, então, voltando àquele ponto que a gente parou, esse processo todo de mandar documentação, de examinar a documentação e chegar ao momento da obtenção do visto, demora, em média, quanto tempo? Então, em média, 60 dias úteis. Só que é assim, o que eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, você precisa fazer um cronograma. Se você pretende, vamos imaginar que você pretende empreender aqui em Portugal. Eu entendo que esse cronograma é coisa de sei lá, de 10 meses a um ano.
entendeu? Para fazer com calma, porque você precisa ter um período para fazer o plano de negócios. E aí eu deixo também uma informação importante, que assim, o plano de negócio, ele tem que ser feito muito bem feito, porque primeiro que ele serve para compor a documentação do visto, e segundo que você deve aproveitar ele também nos seus primeiros tempos aqui no seu negócio. Então tem que ser feito de uma forma muito, mas muito rigorosa. Qualquer pessoa que goste do assunto consegue fazer. Agora, as pessoas que não têm habilidade, que têm dificuldade, uma das coisas que eu faço é isso, porque no Brasil... Quer comodidade também, né, Zé? Não quer ter trabalho. Então, pago e tem tudo pessoas bem. que não querem ter trabalho, tem pessoas que não se sentem segura. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço aqui, por conta dessa necessidade, é que tem várias pessoas que elas fazem o plano, depois elas passam para que eu faça uma revisão do plano. Ah, Então, eu termino bacana. fazendo também, para quem precisa, porque às vezes a pessoa tem tanta vontade de fazer o plano, que é como se fosse um filho, ela não quer delegar isso para ninguém, ela quer fazer, ela quer construir tudo direitinho, entendeu? E a gente tem que respeitar. Só que também tem que tomar um cuidado, porque se não fizer dentro do rigor que tem que ser feito, você corre um risco de, quando entregar a documentação, em algum momento, você ser chamado para explicar alguma coisa, entendeu? Aí você se enrosca. O que vai acontecer? Aquele prazo de 60 dias úteis já não é mais. E você já se estruturou para você vir para Portugal, porque você já fez o teu cronograma, você já, de repente, está vendendo as coisas aí no Brasil, porque tem esse processo, né? Quando é verdade. Visto, a primeira coisa que você começa é se programar. Eu mesmo. A gente teve que vender coisas, então, assim, as pessoas passam por isso. Você vai ter que vender o carro, juntar dinheiro. Você começa pagando arrendamento, que é outra coisa que eu gostaria de tocar aqui no assunto, que é muito importante. Esse ponto de arrendamento em Portugal. Aqui, diferente do Brasil, quando a gente fala arrendamento, é o aluguel, para quem não conhece. Tá? É o aluguel. É o aluguel. Então, uma das coisas que representa o custo mais elevado é o arrendamento, por conta da demanda de pessoas que querem vir para Portugal. E esse arrendamento, os senhorios, que são os donos dos imóveis, eles se aproveitam disso e dentro do direito deles, né? Não vou dizer que é uma coisa errada, né? E aí eles pedem calção, pedem meses adiantado, rendas adiantado. Na média, para você arrendar um imóvel aqui, na média, você termina pagando 4, 5 meses adiantado, entendeu? Que fica depositado lá, para depois, quando você sai do imóvel, eles devolvem. Então, assim, Mas então, se eu sou uma pessoa que tenho grana, um bom investimento aí em Portugal, igual é aqui no Brasil, que também não é ruim, é investir em imóveis para alugar. Sim, com certeza. Por quê? Aqui tem mais um detalhe, você não precisa ter a grana. Se você vem com visto D7 para cá e você tiver dinheiro aqui em banco, movimentando, mostrando para o banco português aqui que você tem movimentos aqui internos, você consegue financiar imóvel por aqui em até 40 anos. E a taxa de juros, 1% ao ano. 2% ao ano. 1% ao ano. Não é um mês não, tá? Não é um mês não. Então, e eles fazem essa regrinha em função da idade da pessoa. Então, quanto mais nova a pessoa, mais anos você consegue até um limite de 40. Por exemplo, eu na minha idade, eu já vou conseguir poucos anos, né? Por motivos óbvios, né? Entendeu? Mas um jovem empreendedor já consegue os 40 anos, então, né? E aí a parcela que a pessoa vai pagar de mensalidade é infinitamente menor do que o valor que ela pode arrendar. Então, dependendo da pessoa, o que ela faz? Ela dá uma entrada no imóvel, financia o restante, faz o financiamento, vou dar um número qualquer, tá? Você paga aí de prestação 400 euros e você arrenda o teu imóvel por 600. Porque assim, um T2, que é um imóvel comum aqui em Portugal, que tem uma sala, tem um quarto, tem 2 quartos, tem cozinha, mobiliado, mais ou menos bem mobiliado, você vai gastar aí na faixa de 600 a 800 euros, dependendo da região que você vai ficar. Por quê? Portugal é um país pequeno, tem 10,2 milhões de pessoas, se não me falha a memória, e assim, é dividido entre norte e sul. Então, se você vai para o lado de Lisboa, normalmente as coisas para lá tendem a ser um pouco mais caro. Se você vem para a região norte, as coisas aqui tendem a ser um pouquinho mais em conta. E se na região norte você vai um pouco mais para regiões mais afastadas, você consegue um imóvel
melhor. Então, depende muito da atividade. Mas, assim, se você falar assim, ó, eu quero morar no Porto, que é um lugar top, ó, eu quero morar em Lisboa, você vai pagar um preço elevado. Claro, Mas claro. não precisa, porque aqui os serviços públicos, aí já entrando nesse assunto, né? Serviços públicos aqui é fantástico, fantástico. Não, o que mais me encantou aí não foi só, porque o transporte público a gente acabou usando também, Uhum. foi tudo muito fácil, muito tranquilo, mas não foi só isso, foi a segurança. Porque turista é bicho besta, né? Quer Uhum. tirar foto para tudo quanto é lado. E hoje em dia você usa o teu celular. Então, aquele nosso medo, aquela nossa preocupação de pegar o celular, pronto, roubar o nosso celular, aí é super tranquilo, né, Zé? Doutor Nancy, é o seguinte, as estatísticas que eu vi recentemente mostram que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Ele só fica atrás, acho que da Islândia e de um outro país. Deixa eu ver aqui, eu tenho até anotado aqui, depois eu vou ver e te falo. Ele só fica atrás de 2 países na Europa. Então, assim, é o terceiro país mais seguro do planeta e o mais seguro da Europa, entendeu? Poxa, que Aqui, bacana. então, assim, eu, por exemplo, eu demorei para poder relaxar aqui, né, por conta do Brasil. Mas hoje em dia é absolutamente tranquilo. Se você esquecer uma carteira num café, você pode ter certeza que você vai voltar lá e a pessoa vai te devolver. Celular, é a coisa mais rara que tem uma pessoa roubar celular, porque todo mundo anda com o celular na mão aqui, não tem problema nenhum. Aqui a gente sai à noite, às vezes eu saio, tem festas no centro da cidade, quando podia ter, né, por conta antes da pandemia, né? Mas assim, a gente vai a pé para a cidade, 2,5 km, até minha mulher está andando aqui. E aí você volta 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não tem problema nenhum, sabe? Então é uma outra condição. Então isso que atrai muita gente que procura segurança. A única coisa que Portugal não é muito competitiva é com a questão do salário mínimo, porque aqui o salário mínimo é 635, no restante da Europa é muito mais. Então aqui é um país que você não fica rico aqui, sabe? Só se a pessoa der muita sorte. Mas você tem segurança. Ó, vou dar um Mas o exemplo. custo de vida também é proporcional. Exatamente. Então, para que você. Ó, exemplo. Você ganha menos, mas É, você gasta menos, né? Ó, aqui não precisa, você não. Dificilmente você vai pagar. Para quem está fazendo. Vamos falar na linguagem do Brasil, tá? A criança que está fazendo ensino básico no Brasil, normalmente, você se sente na obrigação de colocar numa escola particular, para ter um ensino de qualidade. Aqui não. 99,9% é ensino público, gratuito, entendeu? Então, assim, só isso já é um diferencial para quem tem filhos. Outra coisa, no Brasil, a gente precisa ter um plano de saúde. Se você não tiver plano de saúde, você está quebrado. Aqui eu não tenho plano de saúde, eu uso serviço público, eu tenho médico de família. Que me atende, Azar, me tira uma dúvida. Você está sendo patrocinado pelo governo português? Você realmente está apaixonado? Porque, assim, você está gostando demais e tudo que você está falando, tudo de bom. Então, assim, ou você se apaixonou por Portugal, ou você está tendo patrocínio. Conta pra gente. Não. Eu tô falando para você, para os nossos amigos aqui, a pura realidade. Tem dificuldades, tá? Tem dificuldades, porque é uma coisa assim, você é imigrante. E sendo imigrante, você está na casa de alguém. Você não está na tua casa, como a gente está acostumado no Brasil, está na nossa casa. Então aqui você tem que entrar, tem que respeitar os hábitos. Por exemplo, a coisa mais comum que tem aqui é você ir comprar alguma coisa e chegar no lugar, você tem que esperar. Porque assim, eles fazem uma coisa de cada vez, muito diferente do Brasil. No Brasil, você vai tomar um café numa padaria, já vem uma pessoa, pergunta, já cobra, a mesma pessoa já dá o café, já passa um sanduíche para o outro, tudo assim, 10 coisas ao mesmo tempo. Aqui não existe isso. Não existe. É um de cada vez. Você vai no serviço público, é um de cada vez. Você não pode entrar, furar uma fila, entendeu? Tudo tem que ser feito dentro do ritmo. Então, assim, por quê? Porque você é um imigrante, você tem que respeitar. Então não adianta você brigar, não adianta espernear, olha, o cara me fez esperar. Não tem, você tem que aprender a lidar com a cultura. Então esse é um lado que, para a gente que está no Brasil, está acostumado a ter ter uma forma diferente de atendimento,
Aqui é bem diferente nisso. Outra coisa também, que é um lado que eu estranhei bastante. No Brasil, eu não me preocupava com moedas. Dificilmente, eu não sei, eu acredito que a maioria das pessoas não se preocupam com uma moedinha de 10 centavos, 50 centavos. Aqui, moeda vale dinheiro. Então, assim, as pessoas usam muito moeda, muito dinheiro, cartão de débito e quase nada de cartão de crédito. Eu, no Brasil, todos os meus gastos eu pagava, estava acostumado com cartão de crédito, que é o normal, certo? Aqui a coisa mais rara que tem é as pessoas usar cartão de crédito. Então, são coisas que você tem que se adaptar com a situação, entendeu? Tem que se adaptar. Se for cartão de crédito, não é parcelado, né? Não parcela no cartão de crédito, então, não existe isso, né? Não, então, eu não sei se é parcelado, porque eu estou aqui há 2 anos, eu nunca consegui, também desisti de usar cartão de crédito. Eu uso sempre o cartão de débito e uso moedas. Então, assim, você vai comprar um pão de manhã, você tem que pegar as moedinhas, aqui os centavos é cêntimos, né? Então você pega 50 cêntimos e compra 5 pãezinhos, entendeu? É mais ou menos assim. E outra, detalhe, se custa 66, você tem que entregar 66. Se você entregar 70, a pessoa faz questão absoluta de devolver o troco. Pode ser 1 cêntimo. E sem 1 cêntimo também você não leva o que você quer. Entendeu? Eu acho justo, acho justo. É totalmente, assim, aquela coisa, não, fica com troco, isso não existe, pelo menos eu não vi, pode ser que tenha. Outra coisa que também é uma coisa pitoresca aqui, que é bom falar para as pessoas, é claro que tem casos e casos, eu estou falando da classe média, tá bom? Aqui, as pessoas da classe média deixam os carros na rua, então você vê, todos os carros ficam na rua, e tem garagem, e a garagem eles guardam, sei lá, coisas cacarecos, né? Mas o carro mesmo fica na rua. E o índice de roubo é pouquíssimo, pouquíssimo. Então você vê BMW na rua, você vê Audi na rua, de uma noite para outra, e não acontece nada. Então é uma situação. Até hoje, eu fico preocupado de deixar meu carro na rua, às vezes que eu resolvo, porque eu tenho garagem. Mas assim, eu vejo todo mundo faz isso, todo mundo, não tem problema nenhum. Então, é a segurança que é boa, é o serviço público que é bom, é a educação que é boa. Agora, você tem que trabalhar bastante, porque o dinheiro é pouco aqui, não é muito, então as pessoas trabalham muito aqui para poder pagar suas contas, entendeu? Então, eu estou falando o lado bom, o lado complicado é esse, que a pessoa não pode vir com a ilusão de vir para cá e achar que já vai trabalhar, vamos supor que ela abriu um negócio, que ela já vai abrir as portas e já vai sair vendendo. Não, o povo português ele é muito pé atrás, então ele demora para ter confiança nas pessoas, depois que tem, aí é tranquilo, mas ele demora, ele não sai por aí com a gente abraçando todo mundo, beijando, sabe, confiando, não, eles estão, então assim, para você abrir um negócio, os primeiros meses são meses difíceis, por isso que eu sempre falo, tenha e construa um plano de negócio bem feito, porque você vai ficar um período que você vai praticamente pagar para trabalhar. Né? Só que se você fez isso, fez um capital de giro tranquilo, estabeleceu um capital social para a tua empresa, que é o capital que precisa para você tocar o teu negócio, as coisas dão certo. Basta você fazer tudo certo. Se respeitar as regras do jogo, não tem problema nenhum. Você falou agora há pouco do seu e-book com orientações, um e-book gratuito que as pessoas podem baixar, tem o passo a passo. Nós postamos aqui no Facebook o link de acesso para o seu e-book, então todo mundo vai poder consultar. Tem os meus contatos lá, se precisar também. Isso. E aí eu estou vendo aqui o pessoal falando, vamos para lá, a diferença do Brasil, o atendimento aqui no Brasil por garçom e loja são melhores, não perde para nada. Então é aquela tal história, né, Zé? Tudo tem seus prós, tudo tem seus contras, né? Não dá para ser perfeito, né? Agora, quando você estava me falando assim, olha, o visto demora mais ou menos 60 dias úteis, eu fiz uma conta rápida, 60 dias úteis deve dar 3 meses, então o que eu tenho que pensar? No mínimo, tá bom? No mínimo. Isso não é uma garantia, é um prazo médio que eles colocam, mas nem sempre é isso, às vezes é mais. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que deixar uma margem de segurança e digamos que, assim, eu quero ir para Portugal em janeiro de 2020. Então, eu tinha que ter começado a programar... 2021. Eu tinha que começar a programar em janeiro de 2020,
da entrada no meu visto, sei lá, em junho, julho de 2021, de 2020, para que quando fosse janeiro de 2021, estando tudo certinho, eu já poderia viajar. É mais ou menos essa conta? É mais ou menos isso, porque a conta é assim, ó, para fazer um plano de negócios, a pessoa, normalmente, ela vai demorar uns 30 dias para fazer, que tem que fazer pesquisa de mercado, tem que fazer uma série de coisas. Então, ela fez o plano de negócio. Aí, ela vai abrir a empresa. Aí tem duas possibilidades. Se a pessoa tiver condições de vir para Portugal para fazer uma exploração do mercado, para conhecer antes, é o melhor dos mundos. Mas a grande maioria não tem essa condição. Então, o processo é feito por procuração. Aí a gente tem que pegar a documentação das pessoas, abrir a conta para procuração, abrir a empresa para procuração, aí vai documento do Brasil, vem documento do Brasil. Isso aí, no mínimo, dá uns 30 ano não dá, Zé. Não, dá porque é assim, dependendo de como você, se você fizer tudo programado, eu considero que, ó, de 10 meses a um ano é o prazo. Não, mas tem um outro lado. Você está falando o lado de preparar para ir para Portugal, mas você tem que preparar a sua saída aqui. Eu calculo assim que pelo menos com uma boa margem de segurança, no mínimo 1 ano e meio, porque assim a pessoa vai tentar vender um imóvel. Imóvel não é que nem, sei lá, uma blusinha, né? Que você acabou, vendeu. Vai demorar para vender. Então não vendi o meu imóvel. Qual é a alternativa? Vou colocar para alugar. Aí tem imóvel, tem carro, tem seus cacarecos, né? Porque aqui você não vende o imóvel mobiliado. Você vai ter que vender as coisas. Então, para que você tenha todo esse tempo de fazer a coisa com segurança, com tranquilidade, não queimar, né, seu patrimônio vendendo a troco de nada, eu acho que uma boa margem de segurança para o planejamento, que você tem que preparar aqui e preparar aí. Um pé aqui, como é que é? Um olho no gato e um olho no peixe. É isso mesmo. Ó, outra coisa que eu quero falar para vocês também, que é muito importante, os maiores custos que as pessoas têm aqui, nesse processo, aqui internamente, depois que a pessoa veio, que embarcou, que chegou, normalmente é o arrendamento e a alimentação. São as coisas que você vai mais gastar, entendeu? Então tem que ter esse planejamento também. Por isso que aquilo que eu falei lá atrás sobre os meios de subsistência, tem que tomar um cuidado, porque quando chegar, vai usar para pagar o arrendamento, vai usar para alimentação, que a alimentação, querendo ou não, que nem no Brasil, os preços aqui comparado com o Brasil, se for fazer uma comparação em termos de gastos mensais, pelo menos no meu caso, o que eu gasto aqui de alimentação é muito semelhante ao que eu gastava no Brasil. Não tem muita diferença, entendeu? Entendi. De alimentação, preço de carne, essas coisas é bem semelhante. O que é barato aqui é o vinho, né? Então isso aí ajuda, né? Vinho é a benção, né? Fala a verdade. Aqui você compra vinhos na faixa de 2 a 5 euros, bons vinhos, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu me lembro, a gente comprou vinhos aí de 2, 5 euros, que aqui custavam R$200, R$500, coisa maravilhosa. Outro item que também as pessoas às vezes perguntam, e é bom aproveitar a oportunidade aqui para falar, é a questão do diploma, porque muita gente que vem é gente que já está formada no Brasil, ou já é advogado, ou já é um contador, ou já é um administrador de empresas. Então, o diploma que tem no Brasil, ele não serve aqui simplesmente você chega e já vai usando. Existe um processo de reconhecimento que tem que fazer. Hoje Portugal está bem organizado com isso, eles têm uma plataforma, um site que é DGES. Depois eu vou você me falou, eu entrei nele para olhar. Então, é nesse site. Depois, se precisar, eu posso passar para as pessoas. E lá é onde você coloca a tua documentação. Então, você vai ter que apresentar as emendas do curso, o histórico escolar, vai ter que apostilar alguns documentos para poder trazer. E depois desse processo todo, aí uma universidade tem que comparar o teu currículo, a grade do que você teve com a grade portuguesa. E aquilo que faltar, você tem que cursar. Eu vou dar o meu exemplo, diferente do seu, que o seu tem um convênio aqui com o governo português que facilita a vida. Então, advogado até nisso tem sorte, né? Contador não tem essa sorte. No meu caso, não tem nada disso. Você tem que fazer esse processo que eu acabei de falar,
No meu caso, eu fiz pela Universidade do Minho, que é uma das melhores universidades que tem aqui em Portugal, e aí eles compararam o diploma de bacharel em contabilidade do Brasil, de ciências contábeis do Brasil com o de Portugal, identificaram que eu teria que cursar mais 5 disciplinas para poder fazer, e tem até sentido, porque são disciplinas que têm a ver com as coisas de Portugal, por exemplo, fiscalidade. É como se fosse a parte tributária do Brasil. Não tem sentido você conhecer tributos no Brasil e achar que você chegar aqui, você vai conhecer também. Os impostos são outros. Então, você tem que passar por esse processo. Hoje eu tenho que estudar para poder tirar essa documentação. Na verdade, hoje eu sou um contabilista licenciado aqui em Portugal, que é diferente de contabilista certificado. Eu estou caminhando para ser certificado. O certificado é contabilista pleno. Então, hoje eu posso fazer várias atividades, mas eu não posso ser responsável por uma empresa aqui em Portugal. Eu posso ser responsável no Brasil, com os negócios que eu tenho aí, mas aqui ainda não posso. Então, eu continuo sentando numa cadeira na universidade. Eu acho que eu sou o aluno mais velho que existe na universidade, mas estou levando. Já liquidei uma boa parte e logo eu já vou fazer o exame da ordem. Mas Azera, olha, apesar do advogado ter essa reciprocidade com Portugal, não adianta, chegando aí você tem que se atualizar, você tem que tomar pé, porque a legislação não é igual, entendeu? Tem muitos princípios idênticos, mas você tem que fazer a adaptação, você tem que ter conhecimento para poder ter uma atuação. O doutor Teru aqui, advogado, tio da doutora Adriana, uma pessoa maravilhosa, está dizendo que a filha e o genro estão em Portugal, estão em Lisboa, já há quase 3 anos. Dizem que a qualidade de vida é bem melhor, aquilo que você falou. E que ele e a esposa fizeram uma visita em 2019 e adoraram aí os portugueses, as cidades. É muito bom, né? Muito gostoso. Você vê, é a reafirmação daquilo tudo que você vem colocando aí para a gente, né? Então, e aqui é muito fácil também essa questão de você sair de uma região para outra. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso, na semana que vem, ir até Lisboa. Eu comprei uma passagem de trem que você vai para ir para Lisboa, que é um trem rápido que tem aqui na minha cidade. Ele demora 3 horas daqui da região norte até Lisboa. A gente chama aqui comboio, não chama trem, tá? Então, tem aqui um comboio que vai mais rápido e um que não vai tão rápido. Esse que vai menos rápido, ele demora 30 minutos a mais. Mas, assim, 3 horas e meia, você sai de um ponto extremo do norte de Portugal e vai até Lisboa, passa o dia lá, resolve o que você tem que resolver e pega o comboio de volta e volta. Entendeu? Você está exatamente em qual cidade? Estou na melhor cidade que tem para se viver aqui em Portugal. Fala. A cidade dos brasileiros, Braga. Ah, você está em Braga. Eu pensei que você já ia puxar a brasa para sua sardinha, que você falou que tinha o quê? Uma rua aí com o seu nome solto, né? Então, você vai ver que tem uma cidade solto também, ele já foi para a cidade dele. É pura coincidência, porque assim, meu sobrenome é Solto, né? E eu levei um susto aqui quando eu cheguei aqui e encontrei a principal rua da cidade, que é como se fosse em São Paulo, a rua direita, ou a Rua Augusta, né? Com o meu sobrenome. E depois, andando aqui pela cidade, também descobri que tem um bairro com o meu nome, e depois, no evento de vinho, descobri que tem vinhos que tem o nome também Solto. Então, isso faz com que você não queira sair daqui também, né? Ah, é verdade. Mas é verdade. Coincidência, não foi nada arranjado, não. Agora, Zé, me diz uma coisa, vamos lá, vai. Eu estou aí no processo, quero meu visto D2, ou até mesmo o D7, enfim, quero meu visto. Uhum. E eu tenho algumas coisas aqui, tenho que mandar dinheiro para ir. Como é que faz isso? Ou, por exemplo, sou aposentada, tenho uma aposentadoria, ou eu vou para aí e recebo um aluguel daqui, como é que... A forma mais simples que é feita são 2 plataformas que são as mais usadas. Você tem a TransferWise, que é que você entra no site TransferWise, você tem que ter uma conta no Brasil, porque você está no Brasil, naturalmente, então você faz uma transferência da tua conta do Brasil para o TransferWise, ou remessa online, que os dois são concorrentes, mas os dois trabalham com a mesma situação. Você faz essa transferência para eles, que eles têm um banco,
e o banco deles manda para a tua conta aqui em Portugal. Só que tem que ser sempre de você para você, não pode ser de você para terceiros, e é assim que as pessoas fazem a transferência. Então, vamos supor, você tem um aluguel aí no Brasil que você recebe, você quer trazer para cá. Você vai lá, vê a cotação que está, quanto que equivale, faz a TED para a TransferWise ou para a remessa online, e eles mandam, no prazo de um dia, eles mandam para cá. E é uma coisa assim, tranquila, não tem problema nenhum, zero de risco, totalmente legal também, não tem nada de ilegal, é aceito pela lei, aparece depois no imposto de renda também, essas coisas todas, né? Tem tarifa é muito cara, como é que funciona? Aí você me pegou, eu não vou saber te dizer quanto que é a tarifa, mas é um câmbio que você está fazendo, né? Você está fazendo um câmbio lá para cá, então não tem milagre, né? Não, mas, por exemplo, aqui, se eu quero mandar um dinheiro para a tua conta daqui, e eu tenho conta num banco, você tem no outro, eu pago TED, eu pago DOC. Não, aqui não. Aqui você só paga a comissão da TransferWise ou a comissão da remessa online. É uma comissão, é um percentual. Acho que é 2%, 3%, é um valor pequeno, mas o que mata é o câmbio, né? Porque o câmbio é complicado. Eu queria até pegar esse gancho do câmbio, e para aproveitar para poder conversar com as pessoas sobre um assunto que sempre as pessoas comentam, né? A gente está conversando de plano de negócio, de projeto, aí o interessado ele fala assim, mas eu vou para Portugal com esse preço do euro aí agora, do câmbio, então não dá para ir por causa disso, por causa da pandemia, e sempre tem uma desculpa verdadeira para dar, certo? O que eu sempre falo para as pessoas, que eu quero também passar aqui, que é assim, não existe a época certa para você empreender. Você se lembra aquela música lá do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Então, é mais ou menos assim. Você tem um projeto, independente da taxa, se esteja alta ou não, você tem que fazer. Eu lembro que quando eu fiz o meu processo, o câmbio estava 4,50. Eu achava um absurdo 4,50. Um absurdo. Hoje está quase 7. Daqui 2 anos, alguém vai olhar e vai falar, eu fui com 7 e agora está 10. Então, assim, nunca vai ter a data certa para fazer, entendeu? Eu comparo isso, por exemplo, você vai viajar, você comprou uma passagem internacional, não importa se para a América ou para a Europa, você vai viajar, você vai ter que comprar a moeda. Certo. Você pode comprar antes, quando estiver mais ou menos perto, ou quando estiver em cima. Mas você vai ter que comprar. Não importa qual é o câmbio, você vai ter que levar aquele numerário. Então, eu acho que é mais ou menos, mal comparando isso. Você fez o projeto, você está com tudo encaminhado. Você tem que o quê? Startar, você não pode se amarrar por conta do câmbio, porque ele pode ser 3, 6 ou 12. Uma hora você vai ter que pagar. Outra coisa também importante, doutora Nancy, que é assim, com essas restrições de voos que tem aqui para Portugal, se a pessoa já tirou o visto, se ela já tirou o visto, ela pode vir para cá, mesmo com as restrições. E eu queria até pegar esse gancho do visto para quem não conhece o processo explicar. A primeira coisa que acontece depois que você aplica o teu visto aí, depois desses 60 dias úteis, vai chegar um momento que você vai receber na tua casa o teu passaporte com visto. Esse visto, chegando aqui, você tem que entrar com um pedido de autorização de residência, que é um passo seguinte. Essa autorização de residência vale por 1 ano. Aí depois você tem que renovar a autorização de residência até completar os 5 anos. Quando completa os 5 anos, você pode entrar com o processo de cidadania. Entendeu? Então, eu tenho prazo para dar entrada no visto, assim. Aí eu pedi o visto, então vamos pensar aí nessa pessoa que você disse que está preocupada com o câmbio. Eu pedi o visto, eu consegui isso, aquilo, e o euro, que era de 4, foi para R$6, eu quero esperar um pouco mais, vou ver se cai ou não. Isso tem, ele vai caducar em quanto tempo? 4 meses para embarcar. Então não dá para ficar cozinhando, porque senão você perde também tudo que você já fez. Por isso que nós começamos a nossa conversa falando de um cronograma. Então, assim, vai fazer esse projeto, tem que discutir com a família, tem que ver direitinho, tem que pôr esse prazo aí de sei lá, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ver essa questão de rendas, porque não adianta vir com dinheiro contadinho, porque pode acontecer qualquer coisa que você não está prevendo, e aí a pessoa, se ela não estiver bem planejada, bem organizada, o que vai acontecer? Ela vai voltar.
Só que aí ela já perdeu dinheiro, perdeu investimentos, perdeu tudo, né? Então, é verdade. tem que tomar muito cuidado. O segredo é assim, é fazer bem planejado. E eu insisto sempre na questão do plano, não é porque querendo vender para as pessoas plano de negócio, porque eu faço sim, mas a pessoa pode fazer também, qualquer um pode fazer, desde que ele tenha a capacidade de fazer. Mas assim, o plano é a coisa mais significativa que tem, porque é ali que você vai saber qual é o capital que você precisa para você colocar na tua empresa, é ali que você vai saber os custos. Vamos imaginar que você vai abrir um negócio aqui, que você vai contratar um funcionário aqui de Portugal. Quanto que é o custo de um funcionário em Portugal? Você não vai poder trabalhar com o custo do Brasil. Aqui o custo é diferente, entendeu? As regras são diferentes. Tudo isso vai ter que estar no plano e impacta em investimentos que a pessoa, se ela fizer errado, ela vai perder. Zero, olha, nós estamos com 50 minutos já, Okay. E assim, você falou muito, muito em plano de negócios, né? Tem pessoas que já são empresários, empreendedor, e tem pessoas que estão pura e simplesmente pensando numa possibilidade. Então, fala rapidinho para a gente como eu estruturo um plano de negócio. Então, vamos supor, eu nasci, sou advogada, e eu quero ir para Portugal, advogar em Portugal. Quais os pilares, assim, o que eu teria que pensar então, a primeira coisa que eu recomendo é não utilizar um plano, porque tem várias estruturas de planos de negócio que você pode pegar na internet. Hoje em dia, ninguém constrói um plano 100% sem seguir alguns pilares que existem. E na internet tem um monte de modelos que você pode utilizar. O que eu sempre falo, você vai empreender em Portugal, então procura fazer um plano de negócio dentro de uma metodologia mais ligada para Portugal. Eu dou um exemplo, a pessoa vai vir para cá e pega um plano de negócio do Sebrae para implantar, para apresentar. O plano de negócio do Sebrae está muito voltado para as condições brasileiras. Então, pode ser que ele não seja o mais adequado. O mais adequado qual que seria? É pesquisar estrutura de plano de negócios no mercado português, que é semelhante, mas tem diferenças, entendeu? E que você tem que tomar um cuidado, porque se você fizer uma coisa mal feita, você vai ter problema. Porque para aplicar o visto, o plano ele é fundamental, mas você não entrega ele, você entrega um resumo, que é a súmula, é o resumo. Aí fica sempre aquela pergunta, como é que você vai entregar um resumo que não está consistente? Você vai entregar um sonho, eu desejo abrir tal coisa, o pessoal do CEF vai chegar aqui e olhar e falar, mas cadê os custos, cadê a taxa de retorno que tem que dar, cadê o investimento que você está fazendo, é uma coisa relevante para Portugal. Então, assim, existe todo esse processo. Então, assim, não é nada do outro mundo. A pessoa consegue fazer, sim, se ela pesquisar direitinho. Tem vários sites aqui em Portugal que você consegue pegar plano de negócio, você pode pesquisar que você vai encontrar, só que tem que fazer respeitando as regras que você estabeleceu para fazer o plano, não pode perder o foco, né? Você não pode fazer o plano virar um sonho, um monte de desejos, né? Eu desejo fazer aquilo, mas você não põe valor. Eu desejo aumentar minhas vendas em 30%, mas com base no que você vai aumentar suas vendas em 30%? Entendeu? Tem uma pergunta aqui para a gente, assim, se eu for para Portugal e tiver bens aqui no Brasil, qual a sugestão? Então, acho que é mais ou menos aquilo. Eu vendo tudo e vou para Portugal, eu vendo uma parte e deixo alguma coisa aqui, porque eu não sei o que vai ser aí. O que eu sugiro, você deve levantar e trazer e colocar no projeto só o que precisa, o que realmente precisa, e vender o que precisa. Por quê? Você não pode se precipitar de vender tudo se não houver necessidade de vender, entendeu? Você pode ter rendas, que também vale muito. Por quê? Aqui em Portugal, você não tem experiência de qual a melhor localidade que você vai querer morar. Então, por mais que você tenha condições, eu acho que o mais interessante é a pessoa vir para cá e arrendar um imóvel, mesmo que ela possa comprar. Por quê? Porque ela vai vir, ela vai conhecer a região, às vezes ela vai perceber que aquela região que ela está não é a região que ela gostaria, que tem uma outra um pouquinho mais adiante, que é melhor. Então, no prazo de 1 ano que você está aqui, você consegue descobrir o que é melhor. Então, qual que é a melhor resposta? Venda só aquilo que você precisa para ter o capital necessário para você pôr no seu projeto.
Se você não precisar vender tudo, venda só o necessário, entendeu? Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui que essa daí é para te desafiar mesmo, hein? O final dela é assim: tenho dúvidas sobre os tributos em Portugal. É de acordo com a localização, essa coisa Não, toda, são muito altos, é muito diferente do então, Brasil. aqui a gente não vai ter tempo de falar disso, mas no e-book tem essas informações, tá? Mas assim, o tributo aqui maior que tem, que pesa mesmo, é o IVA. O IVA, ele é mais ou menos parecido com o nosso ICMS. Não é igual, tá? Mas é mais ou menos. Tudo que você compra, você tem um crédito do IVA, e tudo que você vende, você tem um débito do IVA e você paga no final. Só que, assim, tudo aqui é com nota, tudo, 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 tudo. É muito raro a pessoa fazer alguma coisa fora do que é o correto. Então, assim, o imposto que mais pesa é o IVA. E nem tudo que você compra, você tem o crédito do IVA 100%. Por exemplo, combustíveis aqui, você não usa o IVA 100%, você vai usar um pedaço do IVA, entendeu? Um percentual do IVA que você pode usar. Então, existem as peculiaridades, mas o imposto maior que tem aqui, com certeza, é o IVA, que é 23%. E ele não é necessariamente 23%. Tem casos que é um pouco menor também, dependendo, tem regiões que cobram um pouquinho menos, mas na média é 23%. Aí, na média, em termos de impostos, é mais caro do que o Brasil? Está similar? Olha, Como é que está isso? eu considero que a carga tributária aqui está muito próxima à nossa carga aí. Qualquer coisa perto de 1/3 do valor, entendeu? A diferença é que aí tem retorno. Aqui tem retorno, porque você vê as coisas acontecendo. Até porque a forma de governo aqui também é diferente, existe a sociedade cobra muito. Aqui é um país socialista, então tem um presidente e tem um primeiro-ministro. E eles trabalham de uma forma igual. Ó, você vê, por exemplo, a questão do Covid. Portugal perdeu 1.900 pessoas no Covid desde quando começou. Desde quando começou. Até agora, Portugal testou, acho que qualquer coisa de 69 mil pessoas, uma coisa assim. Eu não tenho os números de cabeça, mas eu tenho bem gravado que são praticamente 1.800 pessoas. Deu eu estou vendo aqui, 1.925, tá? Peguei o número aqui. Eu lembro que a gente fez uma conta, dava 0,01%, né, da Mas população. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque todo mundo aqui, as autoridades, falam a mesma língua. O que eles falam acontece. E as pessoas trabalham e seguem a regra. E diferente do Brasil, que cada um fala uma língua, você vê as pessoas sem usar máscara, aqui o governo fala, usa máscara, todo mundo usa máscara. Tem que ficar em casa, todo mundo fica em casa, entendeu? Até porque é um país pequeno, né? Então é mais fácil de fazer, não dá para a gente comparar. O Brasil é um continente praticamente, né? Uhum. Com relação ao Brasil, no comparativo, eu vejo aqui que o empreendedor, ele segue muito, ele confia muito no contador, porque geralmente o primeiro contato mais técnico, mais profissional, é a contabilidade, é o contador, e também no advogado, no corpo jurídico, né? Aí tem esse mesmo perfil, Zé? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. O contabilista aqui, o advogado, são pessoas que, assim, eles têm um cuidado muito grande, porque todos eles têm seu contabilista e seu advogado. Estou falando de empreendedores, né? Sempre. Bacana. São funções, são atividades bem valorizadas e bem respeitadas, porque você tem que fazer tudo certo, não tem atalho aqui, doutor Nancy. Eu aprendi isso, não tem atalho. Você quer fazer a coisa, tem que seguir a regra. É um país que tem um monte de leis, um monte de regras, a gente tem que seguir. Está sempre mudando. Aqui, para você ver essa questão da pandemia, a cada 15 dias o governo se reúne e divulga na televisão qual que vai ser a regra para os próximos 15. Então, aquilo que estava valendo, esses 15 dias agora, ele deu um passo para trás. Naquilo que ele tinha seguido adiante, resolveu dar um passo para trás. Então, algumas coisas que tinham evoluído, voltaram, porque eles perceberam que não estava indo bem. Entendeu? Entendi. Bom, mas é isso, Zé. Olha, o Antônio Augusto Fernandes Barato, um amigo nosso, advogado, português também ratificou a fala
de que o imposto é realmente em torno de 1/3, e agora ele complementou dizendo que o padre, o médico, o contador e o advogado, que compõem a cadeira da relação de confiança das pessoas e dos empreendedores. É verdade, né? Porque aí a questão do médico também, né? E o padre, né? Também faz parte do círculo. Aqui é um país turístico e muito religioso. Em tudo quanto é lugar que você vai aqui, principalmente no norte, né? Principalmente no norte. Aqui onde você vai, você encontra uma igreja. Sempre. A minha janela de casa, quando eu abro, eu dou de cara para o Bom Jesus, que é um lugar turístico que tem umas igrejas maravilhosas, maravilhosas. Eu, que não sou católico, eu já visitei todas as igrejas que tem aqui na região, acho muito bonita a arquitetura, tiro fotos, sabe? Assim, bacana. A gente gosta mesmo, sabe? Mesmo não sendo, mas eu respeito muito, porque o povo todo aqui, a maioria é da religião católica, mas você percebe que eles são pessoas assim do bem. O povo português é um povo maravilhoso, maravilhoso. A gente não tem do que falar. Obrigada, Zé. Olha, estamos aí completando 1 hora, já vamos partir para o nosso encerramento. Foi um papo muito gostoso, muito agradável, muito produtivo. Eu adorei, eu não vi o Hermano aqui, eu espero que depois ele veja. Vamos agradecer mais uma vez o Hermano. Que nos deu uma dica legal, não ficamos naquele trava-trava, tá me ouvindo, não tá me ouvindo? Aquela coisa angustiante que aconteceu semana passada. A dica foi excelente, muito boa, temos só a agradecer aí a dica. E acho que é isso, né? Compartilhar, trocar ideias, informações, experiências. Eu espero que a gente tenha conseguido passar algumas dicas interessantes, que as pessoas tirem boas lições, boas informações disso tudo. Quem precisar de algum complemento, alguma coisa, basta nos procurar a mim, procurar o Azer, fique à vontade aí para esclarecer as dúvidas. Agradeço a presença de todos, a confiança de todos, agradeço você, Azer, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar com todas as pessoas aí que estão com a gente, de poder falar contigo também, que eu tenho muito carinho por você, por todos aí. Então, eu estou muito feliz e honrado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Legal. Eu acho, Zé, que eu posso lançar um desafio aqui para você. Manda. E eu não quero que você brigue comigo, né? Manda. O que acontece? Sexta-feira, o nosso presidente sancionou, entrou em vigor a nossa LGPD, sei, eu fiquei sabendo. Que nasceu muito semelhante à GDPR, aí da Europa, né? Tem boas histórias para contar disso depois, se precisar. Então, aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que pode ser um tema para daqui a algum tempo a gente bater um papo, né? Trocar informações de como as coisas funcionam aí e tal, e passar umas dicas também para a turma, porque assim, como a GDPR é a inspiração aqui da LGPD, elas não são iguais, mas são bastante parecidas, eu acho que a gente pode, né, estabelecer um paralelo, alguma coisa dessa natureza. Tentou, eu acho que já faz alguns anos que está implantado aqui, mas o pessoal respeita bastante. Tudo que você faz aqui, as pessoas respeitam muito, muito, muito isso. Muito, muito. Então, está lançado o desafio. Vamos pensar aí, vamos preparar alguma coisa. Não sei se você quer fazer um e-book, né? Vai disponibilizar para a galera. Mas vamos pensar aí numa próxima oportunidade, uma abordagem como essa. Pode ser? Pode ser, conte comigo sempre. Você me convocando, sou um soldado aqui a tua disposição. Oh, que honra! Então tá, Zé, muito obrigada. Adorei mesmo. Um beijo para você. Um beijo para todos que aqui estão. O doutor Teru está parabenizando, muitas pessoas aqui que eu agradeço de coração. Gente, beijo para vocês. Azé, um beijão para você e vamos nos falando. Um abraço para todos que acompanharam a nossa live aí até agora. Valeu, tchau. Tchau.